Tráquea, os alemães faziam limpeza étnica contra os judeus. E esses judeus que eram expulsos da Alemanha e dos territórios que a Alemanha controlava, para onde eles iam? Em boa medida, para a Palestina, incentivando a colonização sionista na Palestina. Então, o sionismo não estava disposto a combater o nazismo. Ele buscava um modus vivendi para, a partir do nazismo que afetava os judeus, fortalecer o projeto de colonização sionista na Palestina. A Federação Sionista da Alemanha, eu queria pedir à nossa audiência que prestasse atenção nessa informação, porque essa informação muitas vezes é escondida ou manipulada pelo sionismo e pelos meios ocidentais de comunicação. A Federação Sionista da Alemanha, em 1933, fez um acordo com o governo de Hitler. Esse acordo duraria de 1933 a 1938. Por esse acordo, os judeus alemães poderiam sair da Alemanha e se dirigir à Palestina, e os ativos financeiros desses judeus que migrassem para a Palestina, esses ativos também poderiam seguir para esta região, desde que pagassem 25% de impostos. Mas essa não era a única condição, havia uma segunda condição. Desde que esses ativos financeiros que fossem transferidos para a Palestina viessem a ser utilizados na importação de mercadorias e serviços da Alemanha nazista. Esse acordo tem o nome de Acordo Havará. Havará é uma palavra em hebraico para transferência. Portanto, o acordo de transferência seria a tradução mais adequada. A Alemanha, entre 33 e 38, especialmente depois de 35, a Alemanha já estava sob boicote internacional pelas leis racistas de Nuremberg que afetavam aos judeus. E quem que rompia esse boicote? Os sionistas na Palestina, utilizando a transferência de ativos financeiros da Alemanha para a Palestina para importar mercadorias e serviços da Alemanha nazista, a Alemanha que supostamente estava sob boicote exatamente pelo racismo antijudaico. Veja só a contradição do sionismo. O sionismo não queria saber dos judeus que estavam sendo perseguidos, não queria saber do racismo antijudaico na Alemanha, queria se aproveitar dessa situação para incentivar o seu projeto de colonização. Que é um outro exemplo, se não bastasse esse Havará é o acordo de 33 a 38. Apenas para não deixar passar em branco, o acordo é rompido em 38, não porque o sionismo rompe o acordo, mas porque o nazismo muda sua política em relação aos judeus. A política de Hitler em relação aos judeus teve 3 etapas. Na primeira etapa, era de limpeza étnica, de expulsar os judeus da Alemanha. Houve uma segunda etapa que começa em 38, a partir da famosa Kristallnacht, da Noite dos Cristais. Hitler muda sua política de limpeza étnica por uma política de aprisionamento e trabalho escravo. É quando os judeus são internados em larga escala nos campos de concentração, nos campos de trabalho. Todos os campos de concentração na Alemanha têm escrito ali Arbeit mit frei, ou seja, só o trabalho liberta. E há uma terceira etapa na política judaica de Hitler, que começa em 41. Em 41 se reúne a Conferência de Wannsee. Nessa conferência, a direção nazista decide estabelecer a solução final, a liquidação, o genocídio dos judeus e dos demais grupos minoritários, o Holocausto. Por que Hitler muda de política nessas etapas? Bom, em 38 ele muda porque ele vislumbra, pela sua própria estratégia, que viria a guerra, ele precisa de mão de obra escrava para aumentar a produção da economia alemã, na medida em que a guerra exigia isso. E em 41, ele muda de novo a política para a solução final, para o aniquilamento dos judeus, por 2 razões fundamentais. A primeira delas é que os campos de trabalho com os judeus, os ciganos, os comunistas, todo mundo estava preso naqueles campos, já exauridos, aqueles campos de trabalho não tinham mais produtividade e tinham custos superiores à sua rentabilidade. Então, ele queria reduzir os custos dos campos de extermínio, dos campos de trabalho, transformando-os em campo de extermínio. Esse é um motivo. Naquele momento, em 41, a Alemanha se considerava já vitoriosa na guerra. Dominava a África, dominava toda a Europa Ocidental e havia invadido a União Soviética. Aí vem o segundo motivo. A Alemanha queria apagar as provas do que havia feito no verão passado.
seja, já queria eliminar provas da maneira como ela tinha se conduzido com o trabalho escravo nos campos de concentração. Então, por conta da mudança da política do nazismo em relação aos judeus, é que se rompe o acordo Havará, ao qual me referi em 1938. Aí eu cito essa história toda para lembrar de um segundo exemplo numa longa lista de colaboração entre grupos sionistas e o nazismo. Em 1941, um dos grupos sionistas principais, que é o grupo Stern, o grupo Lehi, mas que era conhecido como Grupo Stern, porque o seu líder se chamava Abraham Stern, já em curso a solução final, já em curso o Holocausto, esse grupo mandou uma carta a Hitler, propondo uma aliança. Que se Hitler expulsasse os judeus dos territórios que a Alemanha ocupava, expulsasse os judeus desses territórios para a Palestina, e se Hitler apoiasse a criação de um Estado judaico na Palestina, que este grupo Lehi, que era um grupo armado, era uma milícia, com milhares de combatentes, que este grupo lutaria ao lado dos nazistas contra os ingleses na África. E lutaria, inclusive, no Oriente Médio, em favor dos interesses alemães. Hitler nunca respondeu essa carta, mas essa carta existe. É um documento provado. É uma oferta de aliança de um grupo sionista, da direita sionista, ao nazismo. E é extensa a lista de grupos sionistas que colaboraram com o